Meus caros irmãos, vamos pouco a pouco nos aproximando do final do ano litúrgico, né? São 34 domingos, já estamos no 29º, portanto, rapidamente nos aproximamos do tempo do Advento. E neste domingo, nas 3 leituras, nós temos uma palavra ou uma ideia que perpassa as 3 leituras, que é a perseverança. Sobretudo, a perseverança na oração, a insistência na oração. A primeira leitura do livro do Êxodo faz ver Josué comandando os israelitas contra os amalecitas. Um combate difícil, e ele conta com a intercessão de Abraão. Veja, já no Antigo Testamento, a intercessão. Por isso que nós também hoje pedimos a intercessão dos santos, pedimos a intercessão, sobretudo, da Virgem Maria. Né? Pedimos a Deus, através da Virgem Maria, através dos santos. E aqui tem uma imagem clara de intercessão. Abraão está intercedendo. Enquanto ele intercede, Israel avança. Mas quando as mãos se cansam, então os amalecitas avançam. Vejam como aqueles que são da parte de Deus, muitas vezes vencem, não porque tenham a melhor técnica, ou tenham mais força, ou mais conhecimentos, não é? Mas porque Deus mesmo, muitas vezes, vem em socorro, pela convicção, pela fé. Vamos ver que as leituras vão caminhar, no final de tudo, para este ponto, para o ponto da fé. E a Escritura tem uma série de elementos assim. A vitória de Davi sobre Golias, Judite, que liberta o povo diante de Holofernes, a geração de personagens importantes, como o profeta Samuel, filho de uma mulher estéril, como o herói Sansão, filho de outra mulher estéril, como João Batista, o precursor de Jesus, filho de um casal idoso. Quantas vezes Deus faz brotar salvação da onde não tem? Humanamente não há esperança. E é por isso que aqui a intercessão de Abraão funciona, mas ele se cansa. Olha o simbolismo ali, né? Não podemos nos cansar de rezar. Jesus chega a dizer, rezai sem cessar. Mas eu vou passar o dia todo rezando, não vai dar pé, não. Rezai sem cessar. Se não é Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, é o pensamento que se eleva a Deus. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por este alimento. O Senhor me acompanha no meu trabalho, constantemente, diante de Deus. Isto é santificar a vida, é sacralizar o tempo. Então aqui veja, Abraão cansa, Israel começa a perder. E percebendo isso, então sustentam as suas mãos. Então ali, intercedendo constantemente, no final de tudo, vem a vitória de Israel. E essa ideia de perseverança, de insistência, vai aparecer muito claro em São Paulo, na carta a Timóteo, falando da Escritura. Nós passamos aí o mês de setembro, como ela é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, a fim de que ele busque a perfeição, busque a santidade. Veja bem, não é? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então, veja, uma preparação. Aqui no Brasil, às vezes, a gente quer muita mágica, né? Que é tudo pronto. Nós temos bastante mau exemplo sobre isso, né? Em que a pessoa não é preparada, mas chega lá. Chega por quê? Porque faz os seus conchavos, as suas trapaças, e pimba.
são grandes mau exemplos, sobretudo para a nossa juventude. Mas o homem, ele deve ser preparado aqui, ó, a Escritura, os ensinamentos, ou seja, é preciso uma formação moral. Isso é preciso se repetir muito fortemente hoje em dia, quando se estão falando contra os valores, dizendo até que isso tudo é coisa arcaica, superada, não existe mais. E, ao contrário, está bem presente. Então, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos em virtude da manifestação gloriosa do reino de Deus, eu te peço com insistência, olha a insistência aí de novo, mais uma vez. São Paulo insiste com Timóteo. Proclama a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente. Aqui está muito o papel daquele que tem que instruir. Seja o sacerdote, seja o catequista, sejam os pais na família, seja qualquer um de nós que de algum modo tem uma influência e pode ajudar alguém. Insiste, oportuna e inoportunamente. Às vezes, a palavra de Deus é proclamada em ambiente oportuno, ótimo, mas às vezes é inoportuna. Então, com mais força ainda. Argumenta, repreende com toda paciência e doutrina. Então, é preciso insistir nas coisas boas. E aí chegamos no Evangelho. Esse Evangelho, ele era um dos que Dom Estevão Bittencourt examinava num módulo, né? Ele escreveu vários módulos para a escola Mater Ecclesiae. E um deles era um módulo especial que ele colocava palavras e parábolas difíceis do Evangelho. Esse entrava junto, porque Jesus está falando o quê, hein? Jesus contou ao discípulo uma palavra para mostrar a necessidade de rezar sempre. Olha aí, mas a ideia da insistência, rezar sempre. Então, numa cidade, havia uma viúva que esperava que o juiz lhe fizesse justiça. Mas se esse juiz não temia a Deus, nem respeitava homem algum. É interessante, né? Dizem que a palavra de Deus é eficaz, que ela está presente. Um juiz que não respeita a Deus, nem homem algum. Não está atual, não? Agora, chega um momento, ele que faz o que quer, né? Faz o que quer. Mas chega um momento que essa mulher já está importunando ele. E aí ele vai fazer, vou fazer justiça a essa mulher antes que ela venha me agredir. Ele não vai fazer justiça pela justiça, que é a obrigação dele. Mas é que ele não está aguentando mais essa mulher. E aí é que vem a palavra difícil da parábola. Jesus acrescenta, escutai o que diz este juiz injusto. Como é mesmo, hein? Escutai o que diz esse juiz injusto. Eu vou escutar o que diz um juiz injusto? Não vamos escutá-lo na sua injustiça, mas vamos escutá-lo naquilo que realmente é importante. Por causa da insistência da viúva, ele atendeu. É isso que Jesus quer mostrar, tanto que ele vai comparar. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que Deus não vai ouvir? E Jesus disse, eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas aí vem a parte final, tão importante. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Esse é o problema. Temos fé? Como disse aqui há pouco tempo, né? O próprio Dom Estevão também explicava a fé, né? A fé como aquela visão que podemos ter neste mundo, né? Tanto que quando você estiver diante de Deus na visão, não tem fé. Como é, hein? Quando estiver diante de Deus na eternidade, não. A fé é para esse tempo. Porque quando você estiver vendo, não precisa ter fé.
Vai perguntar se Deus existe diante dele? Não vai. Ou a fé também como a confiança. Então essa dimensão também é muito importante, né? É por isso que Dom Estevão vai dizer que Jesus tinha fé. No primeiro sentido, não. Porque ele conhece a Deus, ele é Deus. Mas no segundo, confiança em Deus. Ele seguiu o plano de Deus até o final. Então, será que nós temos fé? Será que nós pedimos com insistência? Por isso, o problema das promessas também. Eu faço uma promessa, aí não acontece. Ah, não é a promessa. Deus não me escutou. Está querendo fazer negócio com Deus? Ó, vai lá, continua isso aqui. Ó. É claro que as pessoas não fazem por maldade, mas ainda é um nível muito mais baixo de fé. Não é? Porque Deus não precisa de nada. Não tem como negociar com Deus. Né? Você pode fazer, prometo, vou fazer uma coisa, tá bom, mas você sabe que Deus é livre. Então, Ele vai decidir. Então, nós temos que ter essa maturidade. E pedir com grande confiança, com grande esperança. Né? E se caso não vê, também saber que Deus nos dá o melhor. Né? Não o melhor que eu tenho na minha cabeça, mas o melhor de fato, o melhor para a nossa salvação, o melhor para o bem do mundo, não é? Ou, às vezes, permite males, porque o ser humano se encaminha para o mal, não é? Uma das aparições de Nossa Senhora, em Salete, ela diz àqueles dois videntes, né? Ano passado, faltaram as batatas porque o povo blasfema demais. Em vez de rezar, blasfema. Então, não vai dar em lugar nenhum. Então, meus irmãos, a liturgia de hoje nos recorda esse grande valor da insistência, da perseverança, né? Quantas pessoas mais sabem ser insistentes na sua maldade? Nós temos que ser insistentes, fortes, perseverantes nas coisas boas. São Tomás de Aquino diz que a perseverança é virtude anexa à fortaleza. É força, né, na dificuldade, é força no tempo, né? Insiste. Então, vamos ouvir esta palavra de Nosso Senhor e vamos insistir na oração. Como Abraão, como São Paulo insiste com Timóteo, né? Pregar oportuna e inoportunamente. E como Jesus ensina no Evangelho, dando-nos exemplo dessa viúva que não se cansou, mas insistiu naquilo que ela tinha direito, vamos insistir também diante de Deus na oração pelas coisas boas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.